Bom, eu queria primeiro agradecer, né, principalmente ao Fábio Belo, né, o convite, e falar que eu levei a sério o título do evento, né, a leitura sobre o racismo a partir de 4 despejos de Carolina Maria de Jesus, o tema do encontro, né. Então, o que eu fiz? Eu procurei em filósofos contemporâneos, ou filósofos contemporâneos à Carolina, e a mim também, né, alguma coisa sobre o racismo e fiz um contraponto com o 4 despejo. E eu vou ler, que eu tenho mais, com isso eu tenho mais controle do tempo e também não me distraio nem entro. Bom, então, o que eu fiz? Eu consultei reflexões sobre o racismo de Jean-Paul Sartre, né, tradição brasileira, que trata em 2 capítulos independentes a questão judaica, escrito em 1946, e a questão dos negros, escrito em 1948. Ainda Sartre reliu o prefácio ao livro Os Condenados da Terra, de Frantz Fanon, escritor negro da Martinica, antiga colônia francesa. Encontrei em Cornélio Castoriadis, um filósofo que eu muito aprecio, um artigo também intitulado Reflexões sobre o Racismo, no qual o autor expõe a ideia de que o racismo é uma característica quase universal das sociedades humanas, algo violento, exacerbado e no limite monstruoso. Caracteriza-se pela incapacidade de se constituir psiquicamente sem excluir o outro e sem desvalorizá-lo. No limite, odeia-se o outro. Com a ajuda do vocabulário de Foucault, mas não apenas, busquei na obra de Michel Foucault os principais momentos em que o filósofo se refere especificamente ao racismo, com foco no século XIX e início do século XX. Né, o Foucault discute formas iniciais de percepção de classe, de consciência nacional, práticas coloniais, exacerbação do antissemitismo, papel da teoria médica da degenerescência e dos programas de eugenia associados à prática social do racismo de Estado. Encontrei parte do título da minha fala, não é, Vida Nua em 4 de Despejo, no livro Homo Sacer, o Poder Soberano e a Vida Nua, de Jorge Agamben. Esse autor inicia seu trabalho lembrando que os gregos tinham 2 palavras para expressar o que designamos vida. Zoé, que exprimia o simples fato de viver comum a todos os seres humanos, todos os seres vivos, não só humanos, animais, homens e deuses, né? Nós estamos falando dos gregos. E bios, que indicava a forma e maneira de viver de um indivíduo em grupo. Zoé não faz parte da política ocidental, que se constitui, primeiramente, através de uma exclusão, a exclusão da vida nua. Isto é, da vida matável e insacrificável do Homo sacer. O que é o Homo sacer? Ele descobre Agamben nessa figura, que é uma figura obscura do direito romano, arcaico, no qual a vida humana é excluída do ordenamento unicamente sob a forma de sua exclusão. Qualquer um pode matar o Homo sacer, sem incorrer em crime, o que quer dizer que ele está sempre em perigo. Então, essa é essa figura do Homo sacer que tem a ver com a vida nua, né? Bom, selecionadas essas leituras, reli atentamente 4 despejos. Mais do que nunca apreciei o humor e a precisão com os quais Carolina descreve a vida nua na favela. Mais que nunca também compartilhei do desespero da fêmea sácia que desponta em muitas passagens do livro. O que pretendo apresentar a seguir é a aproximação a que eu cheguei entre esses escritos sobre o racismo de Sartre, Castoriadis, Foucault e Agamben, e a escrita de Carolina Maria de Jesus em 4 despejos, diário que, em meio a cerca de 240 personagens, eu fui lá e contei, viu, gente? Os protagonistas são ela e seus 3 filhos, São José, José Carlos e Vera Eunice. O título do livro é uma referência à favela do Canendé, na cidade de São Paulo, onde vivem, isso todos sabem, né? Bom, então, passando primeiro para Sartre. Tendo em mente 4 despejos, leia o que Sartre escreve sobre a questão judaica. O antissemita,
ou racista para os propósitos dessa fala é um homem que tem medo de si próprio, de sua consciência, de sua liberdade, de seus instintos, de suas responsabilidades, da solidão, da modificação da sociedade e do mundo. O que ele teme, enfim, é a própria condição humana. A escrita de Carolina é destemida, desafiante, provocadora, vocês viram, né? Nada racista, se for considerada a definição de Sartre. Não há medo de si, antes do contrário, embora haja aqui e ali temor com relação à sua condição humana, como no fragmento do discurso. Hoje não temos nada para comer. Queria convidar os filhos para suicidar-nos. Desisti. Olhei meus filhos e fiquei com dó. Eles estão cheios de vida. Sobre a questão das colônias europeias, Sartre aponta um entrave para que os negros se libertem da tutela dos colonizadores. Dispersos pelo tráfico aos 4 cantos do mundo, os negros não dispõem de uma língua comum para incitar os oprimidos à união. Devem recorrer a palavras do opressor. Armadilha que os coloca quase sempre no terreno dos colonizadores. Com apenas 2 anos de estudos formais, Carolina encara de peito aberto a escrita do opressor. Faz erros ortográficos, como todos nós, mas cria construções e expressões que tornam sua obra objeto de teses e artigos literários no Brasil e no exterior. Eu cito alguns, acho que não interessa nesse momento. Brasileiro Volta, alguns americanos, etc. No prefácio sartreano do livro de Fanon encontra-se: quando se domestica um membro da nossa espécie, diminui-se seu rendimento e, mesmo dando-lhe pouco, um homem nessa condição acaba por custar mais do que rende. Por isso, os colonos são obrigados a interromper seu amestramento no meio do caminho. O resultado, nem homem nem animal, é o indígena, vencido, subalimentado, doente, amedrontado, mas apenas até certo ponto. E continua, ainda citando Sartre: o indigenato é uma neurose introduzida e mantida pelo colono entre os colonizadores com o consentimento deles. O Sartre conclui expressando-se sobre os europeus: nossas belas almas são racistas. Afirma, então, a necessidade de cada europeu se descolonizar e extirpar de si o colono que existe em cada um. Isso vale para todos nós também, né? Neta de escravos negros trazidos para o Brasil, Carolina é uma colonizada que com frequência se revolta admiravelmente contra essa condição, mas há momentos em que não escapa da armadilha colonial e escreve como um indígena sartreano, domesticado. 13 de maio, citando Carolina agora: hoje amanheceu chovendo, é um dia simpático para mim, é o dia da abolição, dia que comemoramos a libertação dos escravos. Nas prisões, os negros eram os bodes expiatórios, mas os brancos agora são mais cultos e não nos trata com desprezo. Que Deus ilumine os brancos para que os pretos sejam felizes. Em outra passagem, isso eu vou pular essa, não dá mais ou menos o que dizer. Então, finalmente, é ela a ponte com a polícia em casos de briga graves na favela. No telefone público ou pessoalmente, é ela quem chama a Rádio Patrulha em evidente neurose de indigenato, para usar as palavras de Sartre. Contudo, a leitura de Sartre não me pareceu satisfatória para discutir racismo em 4 despejos. Não preenche. Não dá. Pesquisa, então, um escrito de Castoriadis. Para Castoriadis, grego de origem, trabalhou na França durante muitos anos, tem o filósofo da autonomia. Então, para Castoriadis, racismo trata, assim, em primeiro lugar, da aparente incapacidade de se constituir como si mesmo, sem excluir o outro. E, em seguida, da aparente incapacidade de excluir o outro, sem desvalorizá-lo, chegando finalmente a odiá-lo e a instituí-lo como inferior. Essa tese é relativizada por Carolina, citando Carolina: o branco é que diz que é superior. Mas que superioridade apresenta o branco? Se o negro bebe pinga, o branco bebe. A enfermidade que atinge o preto atinge o branco. Se o branco sente fome, o negro também. A natureza não seleciona ninguém.
Castorades indaga, porque deveria ter ficado como simples afirmação o que deveria ter ficado como simples afirmação da inferioridade dos outros torna-se discriminação, desprezo, confinamento para exacerbar-se finalmente em raiva, ódio e loucura assassina? O filósofo tenta responder a essa questão. Uma face do ódio do outro, na medida em que o outro é imediatamente compreensível, podemos dizer, o simples reverso do amor de si mesmo, do investimento de si mesmo. Noutra passagem escreve, outra face do ódio de si parece-me, em geral, menos lembrada, o ódio do outro como outra face de um ódio de si. Ainda citando Castoriades, esse ódio de si é um componente de todo ser humano e, como todo o resto, objeto de uma elaboração psíquica ininterrupta. E eu penso que esse ódio de si, habitualmente e evidentemente intolerável sob sua forma aberta, que alimenta as formas mais desenvolvidas do ódio do outro e se descarrega nas suas mais cruéis e mais arcaicas manifestações. Sua conclusão é de que o racismo é sociologicamente a mais extremada das expressões do ódio do outro. Deixa aberta a indagação se o ódio do outro é necessariamente um racismo sociológico, como nomeia Castorades, pois do ódio Carolina não escapa, seja como atora, como vítima ou testemunha. Vejam-se algumas passagens de Quarto Despejo. Eu vou citar duas. Eu, quando estou com fome, quero matar o Jânio, quero enforcar o Demar e queimar o Juscelino, respectivamente, né, presidente, governador, não, presidente era o Juscelino, o Demar era o governador do estado e Jânio era o prefeito de São Paulo. As dificuldades cortam o afeto do povo pelos políticos. Outra citação de Carolina. Os vizinhos da alvenaria olham os favelados com repugnância. Percebo seus olhares de ódio porque eles não querem a favela aqui, que a favela deturpou o bairro, que tem nojo da pobreza. Uma terceira, vou chegar na terceira. Enquanto eu esperava na fila e ouvindo as mulheres lamentar-se. Outra mulher reclamava que passou numa casa e pediu uma esmola. A dona da casa surgiu com um embrulho e deu-lhe. Ela não quis abrir o embrulho perto dos colegas, com receio que elas pedissem. Começou a pensar, será um pedaço de queijo? Será carne? Quando ela chegou em casa, a primeira coisa que fez foi desfazer o embrulho, porque a curiosidade é amiga das mulheres. Quando desfez o embrulho, viu que eram ratos mortos. As teses de Castorades sobre o racismo têm um viés psicanalítico. Lembro que, além de filósofo, o autor é também psicanalista e economista. A tese de que a constituição de si, a partir de uma diferenciação com relação ao outro, desemboca numa exclusão, desvalorização e ódio do outro, certamente confirma-se em determinados campos, mas está longe de se ajustar bem ao caso de Carolina no seu Quarto de Despejo. Examina, então, os escritos de Foucault sobre o racismo. Encontra a descrição de duas grandes inovações articuladas, ocorridas a partir da segunda metade do século XIX e assentadas em racismo. A medicina das perversões, com a sua teoria da degenerescência, e os programas de eugenia, responsáveis pelo projeto médico e político de administração do sexo e sua fecundidade. Citando Foucault, a psiquiatria, mais a jurisprudência, a medicina legal, as instâncias do controle social, a vigilância das crianças perigosas ou em perigo funcionaram durante muito tempo pela degenerescência, pelo sistema hereditariedade e perversão. Toda uma prática social cuja forma, ao mesmo tempo exagerada e coerente, foi o racismo de Estado, deu a essa tecnologia do sexo um poder temível e longínquos efeitos. Dispositivos de sexualidade começaram, então, a garantir o exercício do poder político. A fim de garantir a pureza do sangue, foram estabelecidas políticas de povoamento, família, casamento, educação, hierarquização social, propriedade, além de outras que se exercem sobre o corpo. Para Foucault, o racismo se forma nesse ponto, o racismo em sua forma moderna, estatal, biologizante, e ainda presente, né? Essas políticas de povoamento, não acabei de ver uma mesa exatamente sobre essa questão, e, bom,
Já então, um novo discurso, ainda então no século XIX, com Foucault, já então no novo discurso está sendo instituído, o da defesa conservadora da sociedade contra as sub-raças. Esse racismo é exercido pela sociedade sobre ela própria, seus membros e produtos. É um racismo interno que visa uma purificação permanente, que será uma das dimensões fundamentais da normalização social. No final dos 800, as raças estavam valorizadas e o racismo recomposto em torno da prática colonial e da intensificação do antissemitismo. Carolina, embora nascida em 1914, em um país periférico com relação às nações europeias, locus das teorizações de Foucault, né, pertence à formação discursiva que articula degenerescência e herança de sangue. Suponho isso a partir de um fragmento de sua escrita. Então, citando Carolina, tem a Maria José, mais conhecida por Zefa, que reside no barracão da Rua B, número 9. É uma alcoólatra. Quando está gestante, bebe demais. As crianças nascem e morrem antes dos 12 meses. Já no século XX, conforme Foucault, o racismo de Estado biológico centralizado passa por duas transformações. O nazismo, com seu poder disciplinar e sua importante estatização, encarregando-se de proteger biologicamente a raça, acompanhado pela exaltação onírica de um sangue superior e por elementos e conotações como o tema da volta do herói e a transformação do tipo soviético. A segunda, né? Que primeiro o nazismo, segundo a transformação do tipo soviético, que consistia em retomar o discurso revolucionário das lutas sociais e em fazê-lo coincidir com a gestão de uma política que assegura a higiene silenciosa de uma sociedade organizada. Foucault nos convida a imaginar dois conjuntos. Um diz respeito ao corpo, ao organismo, a disciplina e a instituição, outra a população e a biorregulamentação estatal. Os dois conjuntos não se excluem, mas comumente articulam disciplina do corpo e regulamentação da população. É o caso da sexualidade, comportamento corporal e individual independente de um controle disciplinar e também objeto de processos biológicos amplos que dizem respeito à população, à hereditariedade, à descendência. É também o caso da medicina, saber-poder, que incide ao mesmo tempo sobre o corpo e sobre a população, sobre o organismo e sobre os processos biológicos, e que vai, portanto, ter efeitos disciplinares e efeitos regulamentadores. A norma é o elemento que vai circular entre o disciplinar e o regulamentador. Aplica-se sobre um corpo que se quer disciplinar e sobre uma população que se quer regulamentar. Incumbe-se da vida em geral, com um polo no corpo e outro na população. Biopoder, por conseguinte. Sua emergência inseriu o racismo nos mecanismos de Estado. Eu vou pular uma longa citação que diz isso exatamente, quer dizer, o racismo está inserido nos mecanismos de Estado, quer dizer, não há muita escapatória de... Carolina descreve muito bem... eu vou ter que citar Foucault. Com efeito, o que é o racismo? Primeiro, estou citando Foucault, é primeiro o meio de introduzir, afinal, nesse domínio da vida, de que o poder se incumbiu, um corte, o corte entre o que deve viver e o que deve morrer. Essa cesura do tipo biológico no interior de um domínio considerado biológico vai permitir que o poder tratar uma população como uma mistura de raças, ou mais exatamente, tratar a espécie, subdividir a espécie de que se incumbiu em subgrupos que serão precisamente raças. Essa é a primeira função do racismo. Fragmentar, fazer cesuras no interior desse contínuo biológico a que se dirige o biopoder. Carolina Maria de Jesus descreve muito bem a cesura na cidade de São Paulo. Citando Carolina, quando começaram a demolir as casas térreas para construir os edifícios, nós, os pobres, que residíamos nas habitações coletivas, fomos despejados e ficamos debaixo das pontes. É por isso que eu denomino que a favela é o quarto de despejo de uma cidade. Nós, os pobres, somos os traços velhos. Outra citação, na mesma linha, eu classifico São Paulo assim: o palácio é a sala de visitas, a prefeitura é a sala de jantar e a cidade é o jardim. E a favela é o quintal onde jogam os lixos.
Voltando a Foucault, ele afirma haver uma segunda função no racismo compatível com o exercício do biopoder, citando: de uma parte, de fato, o racismo vai permitir estabelecer entre a minha vida e a morte do outro uma relação de tipo biológico. Quanto mais as espécies inferiores tenderem a desaparecer, quanto mais os indivíduos anormais forem eliminados, menos degenerados haverá em relação à espécie. Viverei, mais forte serei, mais vigoroso serei, mais poderei proliferar. O racismo, numa sociedade de normalização, permite tirar a vida dos outros, mas a função assassina do Estado só pode ser assegurada desde que o Estado funcione no modo de biopoder pelo racismo. Vai fundo, né, Foucault? No exercício do poder, que é soberano, que é de normalização, o racismo é vital. Nas sociedades modernas, que funcionam no modo do biopoder, o racismo desponta sempre que o direito de morte é requerido. É o caso do genocídio colonizador. Posso dizer que é também o caso das mortes no tráfico de entorpecentes no Brasil, assim como foram as numerosas mortes no tráfico negreiro que trouxe os avós de Carolina para o Brasil. Foucault conclui: eu creio que o racismo é muito mais profundo que uma velha tradição, muito mais profundo que uma nova ideologia. É outra coisa. A especificidade do racismo moderno, o que faz sua especificidade, não está ligada à mentalidade, a ideologias, a mentiras do poder. Está ligado no mecanismo que permite o biopoder exercer-se. Bom, ele vai finalmente concluir: os estados mais assassinos são, ao mesmo tempo, forçosamente, os mais racistas. Carolina, em Quatro Despejos, refere-se exaustivamente à biorregulamentação e à aplicação dos mecanismos do biopoder na favela do Canindé, alguns letais. Num raro momento, é ela própria a agente do biopoder. Citando Carolina: recebi intimação para comparecer às 8 horas da noite na delegacia 12. Eu ia na delegacia, eu ia levar o Zé Carlos, o filho dela. A intimação era para ele. O Zé Carlos está com 9 anos. Biopoder em cima dele, né? Revoltei contra o tal serviço social que diz ter sido criado para reajustar os desajustados, mas não toma conhecimento da existência em falso dos marginais. Serviço social como agente do biopoder. Eu não vejo eficiência no serviço social em relação ao favelado. Chegou a Rádio Patrulha, que veio trazer 2 negrinhos que estavam vagando na Estação da Luz, 4 e 6 anos. É fácil perceber que eles são da favela, são os mais maltrapilhos da cidade. O que vão encontrando pela rua vão comendo, cascas de bananas, cascas de melancia e até casca de abacaxi, que é tão rústica, eles trituram. Eu já estava deitada quando vi a voz das crianças anunciando que estavam passando cinema na rua. Era a Secretaria de Saúde. Veio passar um filme para os favelados ver como é que o caramujo transmite a doença anêmica. Para não usar as águas do rio, que as larvas desenvolvem-se nas águas. Mandaram os favelados fazer mictórios. O exercício do biopoder numa situação em que fazer mictório era absolutamente impossível, não é? O Serviço de Saúde do Estado diz que a água da lagoa transmite as doenças caramujo. Vieram nos revelar o que ignorávamos, mas não soluciona a deficiência da água. Ok, ela tinha perfeita consciência da ação do biopoder, né? 2 meninos do juiz estavam vagando aqui na favela. Contaram-me os horrores do juizado, outro agenciador do biopoder, que passam fome, frio e que apanham ininterruptamente. Eu estava à espera do oficial de justiça se oferecer. Quando eu falei que, ora, ela também é agente do biopoder, estava me referindo a essa passagem. Eu estou à espera do oficial de justiça, o senhor Feliciano Godoy. Ele deu-me umas intimações para distribuir aqui na favela. A Isabel não foi porque quem bebe não obedece. Ela fez as pazes com o negro dela. Bom, parece-me que a leitura de Foucault sobre o racismo permitiu articulações importantes com o texto de Carolina. Leio Agamben a fim de apresentar a biopolítica e a vida nua e quarto despejo. Agamben retoma a pesquisa de Foucault, iniciada no início,
que Foucault iniciara no final da História da Sexualidade 1, sobre como, no limiar da Idade Moderna, a vida natural, a vida excluída nos mecanismos, e na vida, aquela zoé que ele fala lá, que eu falei já no começo dele, né, começa a ser excluída nos mecanismos, nos cálculos do poder estatal, e a política se transforma em biopolítica. Os temas dessa nova política passam a ser demografia, higiene pública, enfermidade, envelhecimento, envelhecimento populacionais, enfermidade e envelhecimento populacionais, urbanismo, ecologia, entre outros. Para Agamben, a morte impediu que Foucault desenvolvesse todas as implicações do conceito de biopolítica e mostrasse em que sentido teria aprofundado ulteriormente a sua investigação. Mas, em todo caso, o ingresso da zoé na esfera da vida, na esfera da polis, a politização da vida nua como tal, constitui o evento decisivo da modernidade. Eu estou ficando sem tempo, né? Será que eu já passo para a conclusão ou posso avançar uns 2 minutos? Tá. Agamben observa que Foucault abandona decididamente o enfoque jurídico-institucional tradicional de abordar o poder em favor de uma análise dos modos como, concretamente, o poder penetra o próprio corpo do sujeito e suas formas de viver. De agora em diante, a tese Foucaultiana deverá, então, ser corrigida, ou pelo menos integrada, no sentido de que aquilo que caracteriza a política moderna não é tanto a inclusão da zoé na polis, em si antiguíssima, mas simplesmente o fato de que a vida como tal venha a ser um objeto eminentemente dos cálculos e das previsões do poder estatal. O espaço da vida nua, situado originariamente à margem do ordenamento, vem progressivamente coincidir com o espaço político, e exclusão e inclusão, externo e interno, bios e zoé, direito e fato, entrarem em uma zona de irredutível indistinção. Assim, Agamben retoma a pesquisa de Foucault no ponto em que convergem as técnicas políticas estatais de cuidar da vida natural do indivíduo e as tecnologias do eu que realizam o processo de subjetivação. Agamben passa a pesquisar a interseção entre o modelo jurídico-institucional e o modelo biopolítico do poder, análises que para ele não podem ser separadas. Ele afirma ser necessário perguntar-se por que a política ocidental se constitui primeiramente através de uma exclusão, que é, na mesma medida, uma implicação da vida nua. Ele parte do pressuposto de que a dupla categoria fundamental da política ocidental não é aquela amigo-inimigo, mas vida nua, existência política, zoé, bios, exclusão, inclusão. De meu lado, penso que, em Quarto Despejo, Carolina traz claro e contundentemente o retrato da vida nua na contemporaneidade. Vida insacrificável e, todavia, matável, não é? Então, citando Carolina, a Silvia e o esposo já iniciaram o espetáculo ao ar livre. Ele está lhe espancando. Às vezes eu saio, ela, Dona Rosa, vem até a minha janela e joga o vaso de fezes nas crianças, nos filhos de Carolina. Elas, as mulheres, têm marido, mas são obrigadas a pedir esmolas, são sustentadas por associações de caridade, e elas têm que mendigar e ainda apanhar. Parece tambor. Os meninos estão nervosos por não ter o que comer. A Vera começou a pedir comida e eu não tinha. Era a reprise do espetáculo. Começo a ouvir uns brados. Saio para a rua. É o amigo que quer dar no senhor Benedito. Tem um adolescente por nome Julião que às vezes espanca o pai. Quando bate no pai é com tanto sadismo e prazer, acha que é invencível. Bate como se estivesse batendo num tambor. Quando eu fui buscar água, vi uma infeliz caída perto da torneira, porque ontem dormiu sem jantar. A tontura da fome é pior que a do álcool. A tontura do álcool nos impele a cantar, mas a da fome nos faz tremer. O meu estômago reclamava e torturava-me. O único perfume que exala da favela é a lama podre, os excrementos e a pinga. O tal Valdemar hoje agrediu o senhor Alexandre com uma enxada, mas aqui na favela várias crianças estão atacadas com vermes. Mas quem reside na favela não tem quadra de vida, não tem infância, juventude, maturidade. Eu não quero enfraquecer e não posso comprar. E tenho um apetite de leão, vai dar. Então recorro ao lixo. Ontem comemos mal e hoje pior.
Morreu um menino aqui na favela, tinha 2 meses, se vivesse ia passar fome. É impressionante como a gente, procurando, acha, sem parar, a vida nua em quarto de despejo. Não sei como havemos de fazer. Se a gente trabalha, passa fome. Se não trabalha, passa fome. Todos os dias aparece um pobre coitado aqui na favela. Encosta num parente e vão vivendo. Também para a Carolina, política, e os políticos operam no formato da biopolítica. O que está em jogo é uma forma de organização que, nas palavras de Agamben, se revelaria mais eficaz para assegurar o cuidado, o controle e o usufruto da vida nua. Passo a citar a Carolina em momentos em que disserta sobre questões políticas. Eu vou dar uma citação só. Quem nos protege é o povo e os vicentinos. Os políticos só aparecem aqui nas épocas eleitorais. O senhor Cantídio Sampaio, quando era vereador em 1953, passava os domingos aqui na favela. Ele era tão agradável, tomava nosso café, bebia nas nossas xícaras. Ele nos dirigia suas frases de viludo, brincava com as nossas crianças. Deixou boas impressões por aqui, e quando candidatou-se a deputado, venceu. Mas a Câmara dos Deputados não criou um projeto para beneficiar o favelado, não nos visitou mais. E tem outras citações, justamente nessa questão da biopolítica, né? Bom, eu vou dar uma última citação da Carolina, mas eu já observei os nossos políticos. Para observá-los, fui na Assembleia, a sucursal do purgatório, porque a matriz é a sede do serviço social, no Palácio do Governo. Bom, o tema racismo também é abordado por Agamben, tendo a biopolítica como pano de fundo. Nesse sentido, distingue-se de Foucault. Enquanto o filósofo francês vê o nazismo como um racismo de Estado biológico centralizado, para o italiano, o tema racismo, se entende-se por raça um conceito estritamente biológico, não é a qualificação mais correta para a biopolítica do terceiro Racha. Então, ele vai... bom, eu vou pular essas últimas de Agamben e voltar. Bom, meu tempo se esgota, né? Faltam menos de 5 minutos. Penso que Carolina teve a posição mais forte no meu texto, mas de diversas formas, apesar de eu ter cortado ela, né, para ficar dentro dos 30 minutos, mas de diversas formas fiz ingerências em sua fala, que, não obstante, fica muito melhor no seu território original, polissêmico e muitas vezes inapreensível. Há que lê-la e relê-la. Quarto Despejo não se esgotou em 1960, nem agora, 57 anos depois. Lamento não ter tido fôlego e tempo para outras leituras. Talvez Hannah Arendt fosse indispensável, mas fico contente por ter pensado na Fêmina Sácia, figura na qual Carolina e eu nos encontramos, matáveis e insacrificáveis, vidas nuas, como a de todos nós, sujeitos a golpes pequenos e grandes, locais ou nacionais, acidentes de trânsito, atentados políticos e religiosos, balas perdidas, rompimento de barragens, tsunamis, acrescentando hoje furacões, desemprego, cortes salariais, precariado, judicializações. Eu termino assim porque o Agamben, depois de tratar um livro inteiro sobre a vida nua, ele vai dizer, mas isso aqui, nós todos somos vidas nuas, nós todos, né, estamos sujeitos justamente, né, aos furacões, aos tsunamis e aos golpes pequenos ou grandes, né? Então, é isso. Obrigada. Obrigada.